Quando alguém vai em busca de um emprego para sustentar sua família, um dos desafios que enfrenta é que se ele vai preencher as qualificações, os requisitos para aquela vaga de emprego. Muitas empresas pedem o ensino superior e até exigem que a pessoa tenha uma experiência comprovada naquela área. Bem, para fazer discípulos, é verdade que também precisa de preencher certos requisitos. Mas algumas pessoas acham que para ensinar alguém, para fazer discípulos, precisa-se de um ensino superior, ou que a pessoa seja especialista em alguma área, para então poder ensinar a Bíblia para alguém. Mas o que de fato qualifica uma pessoa para ensinar a Bíblia? E como você pode se qualificar para ajudar nesse trabalho tão importante que Deus nos deu? Quando Jesus esteve na terra, ele treinou muito bem seus discípulos. Então, aqueles que queriam seguir a Jesus por toda a vida, eles também receberam uma incumbência de ensinar outras pessoas. Vamos ver isso aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Mateus capítulo 28, os versículos 19 e 20, notem a ordem que Jesus deu sobre esse requisito de fazer discípulo. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei, e saibam que eu estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas. Então, note, né? Ensinar envolve não esperar alguém se aproximar, mas envolve ir até a pessoa. Então, Jesus instruiu os seus seguidores a avançarem. Realmente, até um especialista em assuntos bíblicos, sobre esse versículo de ir em busca das pessoas, ele diz que a responsabilidade de todo aquele que acredita é realmente ir. E não importa se tem de atravessar a rua ou um oceano. Então veja a tamanha responsabilidade. Quando aceitamos os ensinos de Cristo, agora passamos a ser, então, um multiplicador, um educador da palavra de Deus para alcançar, então, outras pessoas. E o texto no versículo 20, Jesus deu a ordem para ensinar as pessoas, né? Então aqui a palavra ensinar envolve instruir, dar provas, ajudar a pessoa a entender algum ponto da Bíblia. Então é todo um processo que leva tempo e também um certo preparo também, para ajudar outras pessoas também a conhecer a palavra de Deus. E nessa imagem que vamos ver, nós podemos notar o quanto que Jesus realmente desejava treinar os seus discípulos. Ele convidava as pessoas para vir até ele, e ele, com muito tato, com muito amor, ele direcionava as pessoas aonde precisava alcançar mais gente, né? Para que também pudesse se beneficiar das verdades da Bíblia. Porque a verdade que a Bíblia ensina, ela transforma vidas. E é tudo isso que queremos, não é? Transformar a vida das pessoas para melhor. Então, Jesus Cristo, ele tinha esse amor pelas pessoas, esse carinho de ensinar os seus discípulos para que eles pudessem ensinar outros também. Obrigado pela imagem. Então, de fato, fazer discípulos é necessário pregar e ensinar. E no mundo todo, as testemunhas de Jeová obedecem a esse mandamento. Uma pesquisa feita há algum tempo atrás diz que no mundo todo tem cerca de 400 mil padres católicos que ensinam no púlpito. Mas existem mais de 8 milhões de testemunhas de Jeová ensinando a palavra de Deus. Todas elas ensinam e estão preparadas para ensinar as pessoas. E de onde que vem essa qualificação para ensinar? Segundo aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 5, podemos notar então essa qualificação. Segundo aos Coríntios 3:5 diz assim: não que estejamos qualificados por nós mesmos
para considerar que qualquer coisa venha de nós mesmos, mas a nossa qualificação vem de Deus, né? Então, Paulo falou aqui, né, por inspiração divina, que se nós estamos qualificados, não é por nossas habilidades pessoais, conhecimento pessoais, mas é Jeová que nos qualificam para ensinar as pessoas. Então, não depende de um certificado, de um diploma, de uma instituição humana, né? É o próprio Jeová que nos orienta, nos ensina, e aí então estamos preparados para ensinar as pessoas, né? De fato, Deus ele dá o treinamento e ele fornece tudo o que precisamos, as ferramentas, por meio das reuniões, a sua palavra Bíblia, né? Teu Espírito Santo. Então, nós temos publicações que nos ensinam a realmente participar nessa obra de salvar vidas. Então, vejam que está qualificada para ensinar é com o objetivo de realmente salvar vidas. Então, é uma grande responsabilidade, né? Por isso o tema, quem está qualificado para ensinar a verdade da maneira correta? E antes de Jesus ensinar os seus discípulos, quando ele esteve na terra, ele também recebeu um treinamento, quando ele esteve no céu, ao lado de seu pai, Jeová. Por exemplo, no livro de Isaías, o capítulo 50, versículo 4 e 5, fala que Jeová despertava Jesus de manhã após manhã, como um professor, né, que ele estava ali junto do aluno e o ensinava, e educava, né, a palavra de Deus. Então Jesus, ele não precisou estudar em nenhuma escola religiosa para se qualificar para ensinar outras pessoas. Ele recebeu isso pelo convívio que teve com seu pai no céu. Então, desde o momento que ele foi criado, ele já começou a ser ensinado. É por isso que ele conhecia tão profundamente a Bíblia e sabia tocar o coração das pessoas. Ele amava as pessoas. Então, um bom professor, né, quando ele ama, ele ajuda muito o aluno a realmente a ter um bom progresso na vida, a conquistar coisas na vida, né? Então, Jesus foi esse excelente aluno que aprendeu de seu pai. Nessa imagem que vamos ver agora também, note que antes de começar a pregar, Jesus, ele foi batizado. Então, isso mostra o quanto que ele se preocupava em realmente fazer a vontade de Deus. Primeiro, ele se batizou, e aí então ele iniciou o seu ministério. E ele fez isso de maneira voluntária, porque tudo que ele aprendeu, ele não poderia conter para si mesmo, para si próprio. Ele queria realmente alcançar as pessoas, levar a outras pessoas essa mensagem e ensiná-la a palavra de Deus. E quando por fim ele foi batizado, aí então ele recebeu o Espírito Santo de Jeová, né? Foi ungido e designado para servir como Messias. Então, durante na terra, o tempo que ele esteve na terra, ele passou então a ensinar as pessoas, né? De fato, Jeová sempre apoiou teu filho amado Jesus para essa campanha mundial. Jeová tem esse objetivo de alcançar todas as pessoas na terra que o conheçam, que sejam libertados também das coisas que acontecem hoje na terra, né? Jeová quer muito abrir os olhos dessas pessoas por meio de Jesus, e Jesus treinou os seus discípulos. Agora, como que você pode se qualificar, então, para fazer discípulos? Como que podemos nos preparar realmente? Uma qualidade muito importante é a humildade. Por exemplo, no livro de Atos, irmãos, no capítulo 4, versículo 13, mostra que qualquer pessoa que é humilde e disposta, ela pode se qualificar para ensinar a Bíblia. Atos 4, versículo 13, diz assim, sobre os apóstolos, né, que ensinavam: quando viram a coragem de Pedro e de João e notaram que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e perceberam que eles haviam estado com Jesus. Então, eram homens comuns que ensinavam com coragem a palavra de Deus perante líderes religiosos, pessoas que se diziam instruídas, estudadas, né, que conheciam a lei. Mas quando viram pessoas simples ensinando, perceberam que tinha alguém por trás, né? Um instrutor de qualidade, Jesus Cristo. O texto fala que eram pessoas comuns, sem instrução. Não é que eles eram analfabetos, né? Mas que eles não tinham um curso, a formação
de uma instituição judaica, um curso de teologia. Eles não tinham isso e nem precisavam, e nós não precisamos também. Tudo que precisamos realmente é das bênçãos de Jeová, né? É o nosso grandioso instrutor. Tanto homens, mulheres, jovens e idosos também podem se qualificar para ensinar. E assim como Jesus, os seus seguidores são bem treinados porque têm o quê? O Espírito Santo. Então, essa força que capacita cada um de nós a levar a mensagem de Jeová em toda a terra habitada. Por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, podemos observar o alcance das boas novas, né? Lá na congregação, no primeiro século, quando começou, imagine Jesus falando coisas que iriam acontecer no tempo do fim. E aqui em Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até a parte mais distante da terra. Olha que coisa grandiosa, né? Um treinamento passado de uma geração para outra, épocas diferentes. Imagine os discípulos pensando como que as boas novas iriam sair de Jerusalém, alcançar o mundo todo. Vem até nós hoje, né? Então, um trabalho muito grandioso. E só foi capaz por causa, como diz o versículo, a ação do Espírito Santo de Jeová. Que ele pode agir em diferentes épocas e pode ajudar a vencer qualquer obstáculo ao pregar as boas novas, né? Por exemplo, imagina que uma pedra de 1 quilo, se estivesse caindo de uma altura bem alta, será que você conseguiria segurar essa pedra? Não, né? Iria machucar. Agora, se essa pedra estivesse no chão, aí você consegue levantá-la. Mas e se essa pedra tivesse 1 tonelada? Conseguiria levantá-la? Também não. Mas pela lei da gravidade, uma pedra de 1 tonelada no espaço, na atmosfera, você seria capaz com um dedo movê-la. Então Jeová, por meio do seu Espírito Santo, o seu poder, ele é capaz de mover situações em circunstâncias diferentes e capacitar os seus discípulos. Não importa a época, o momento que esteja vivendo, né? Então Jeová realmente ele abençoa aqueles que estão dispostos a levar a mensagem, independentemente das circunstâncias, os obstáculos que vão enfrentar pela frente. Jeová move com o seu poder, né? Ele é capaz de fazer isso e tornar o nosso trabalho mais leve na pregação. E de fato, para se qualificar para fazer discípulos, exige alguns passos importantes. Por exemplo, o passo 1, obter conhecimento exato da Bíblia. 1 Timóteo 2,4 nos ajuda a entender isso, que isso é da vontade de Jeová, que diz o seguinte, né? 1 Timóteo 2,4 diz que Deus, ele deseja que todo tipo de pessoas sejam salvas e venham a ter um conhecimento exato da verdade. Essa é a vontade de Jeová, né? Que todos venham a ter um conhecimento exato. Mas a palavra aqui, conhecimento exato, talvez você possa se sentir um pouco inseguro. Será que eu sei bastante para ensinar alguém, especialmente se você é um recém-batizado? Conhecimento exato não quer dizer que você precisa aprender de hebraico, grego, ou que precisa conhecer com profundidade as profecias da Bíblia, né? De Daniel, Apocalipse. Não. Mas o que você precisa saber é entender os princípios básicos, né? Você vai aprendendo conforme vai progredindo. Então, o pouco que você sabe já é exatamente o que você precisa saber para ensinar alguém. Então, esse conhecimento exato, por exemplo, um professor, um ótimo instrutor, ele consegue ensinar as verdades básicas da Bíblia. Ele se concentra nisso, em ensinar as coisas básicas, os princípios básicos para ajudar alguém a conhecer a Jeová, né? Então, com certeza, depois que a pessoa estuda, com o tempo ela vai se aprofundando, vai realmente ganhando confiança, estudando mais profecias, e assim passa a ampliar o seu conhecimento. E, de fato, para fazer discípulos, é preciso conseguir explicar essas verdades básicas da Bíblia, né? E Jeová nos instrui. Qualquer pergunta que alguém nos fizer, na rua, de casa em casa, no trabalho, na escola, nós conseguimos a resposta de maneira simples, né? Nós temos as
publicações que nos ensinam realmente a procurar as respostas, né? Então, de fato, não precisamos saber de tudo, porque o seu conhecimento vai continuar a crescer continuamente. Outro passo importante é exercer fé no sacrifício de Jesus. Por exemplo, Romanos, no capítulo 10, o versículo 9 e o 10, veja um passo importante para se qualificar para fazer discípulos. Romanos diz assim: pois se você declarar publicamente com a sua boca que Jesus é Senhor e no seu coração tiver fé em que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se exerce fé, visando a justiça, mas com a boca se faz declaração pública visando a salvação. Então, é muito importante exercer fé. O nosso coração precisa estar motivado, né, a amar a Jeová, a Jesus, os seus ensinos das pessoas, né? Exercer fé no sacrifício de Jesus. Tudo que ele nos ensinou, agora temos essa responsabilidade de transmitir, então, a outras pessoas. E notaram que no final do versículo 10, diz que com a boca se faz declaração pública. Essa expressão declaração pública, ela envolve um termo jurídico. Ela envolve um termo de como se fosse homologar alguma coisa. Por exemplo, no cartório, às vezes você vai assinar algum documento, precisa de testemunhas, não é assim? Então, é necessário testemunhas. Então, no grego aqui, a palavra declaração pública, homologeses, quer dizer homologação, homologar alguma coisa perante testemunhas. Então, quando nós nos batizamos, isso fazemos perante testemunhas, não é? As pessoas estão vendo a nossa declaração de fé. E quando passamos a pregar de casa em casa, que agora vamos voltar no mês que vem, estamos ansiosos, estamos também fazendo isso perante testemunhas. As pessoas estão sabendo, estão vendo o nosso trabalho. E isso é uma demonstração de como é grande a nossa fé, né? Se deslocar do nosso local e até as pessoas levando então essa mensagem, né, de vida, de salvação. Então é importante realmente acreditar na Bíblia, em tudo que ela ensina, e que essa verdade se esteja bem forte no nosso coração, e assim conseguimos então transmitir a outras pessoas. Um terceiro passo importante também é rejeitar o que é errado e fazer o que é certo. Aqui em Romanos, por exemplo, no capítulo 12 agora, versículo 2, mostra então um outro requisito para se qualificar para fazer discípulo. Diz assim: e parem de se amoldar a este mundo, não sejam transformados, renovando a sua mente, não, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Então, o texto fala para deixar de se amoldar às coisas desse mundo. Quando nós aprendemos a verdade da Bíblia, passamos então a entender princípios que nos ajudam a discernir o que é certo e o que é errado. E esse é um processo contínuo. A gente vai renovando, né? Vai amadurecendo aos poucos. O texto também fala que devemos comprovar por nós mesmos, não é? Essa boa vontade, né? Aceitável, perfeita vontade de Jeová. Comprovar a verdade por nós mesmos. Então, um recém-batizado, ele precisa certificar disso, né? Quando está estudando a Bíblia, ele vai realmente estudar mais a Bíblia, se fortalecer, e assim, então, ter a certeza daquilo que ele vai transmitir a outra pessoa. E Jeová, ele nos deu essa capacidade realmente de descobrir coisas novas, né? Por exemplo, uma criança, é bem diferente a curiosidade que ela tem de um adulto, né? Se cai uma bolinha no chão, por exemplo, aquela criança, o bebê, ele pega aquela bolinha, ele aperta, joga no chão. É o jeito dela experimentar aquele objeto, né? Aquela curiosidade, ela quer ver, quer tocar, quer pegar. Mas agora, se um adulto, o que ele faz? Se uma bolinha cair na frente dele, o que ele pensa? Ele vai olhar para os lados, né? De onde que veio essa bolinha, né? Quem a jogou? E por que a jogou? Então, ele procura respostas por si mesmo, né? Ele quer se certificar, quer ter a certeza daquilo que está vendo, né?
Então, assim também a nossa madureza cristã. Quando nós nos batizamos, aprendemos as verdades básicas da Bíblia, e aí vamos então amadurecendo, e com o tempo conseguimos descobrir coisas novas, né? Então, Jeová deu essa capacidade para nós buscarmos, então, pesquisar mais. Então, é preciso agir de acordo com os ensinos da Bíblia. E um quarto ponto importante é pregar junto com a congregação. Então, nós estamos aqui no meio de irmãos experientes, irmãos que podem nos ajudar, que nos treinam também pelo seu exemplo no campo, e participar nessa obra tão importante realmente faz parte daquilo que a Bíblia diz de expressar a nossa fé, né? Perante a congregação, na nossa vizinhança, por exemplo. Isso vai ter um alcance muito maior também perante as pessoas. E um quinto passo importante também é se dedicar a sua vida a Jeová. Então, antes do batismo, você aprende, você expressa seu desejo de se batizar, conversa com seu instrutor, com os anciãos. E pouco antes dos dias do seu batismo, você faz essa oração fervorosa a Jeová, né? Como uma dedicação que quer servir Ele para sempre e ajudar também outras pessoas também a alcançar a vida eterna. E nessa imagem, talvez você já pode se lembrar um pouco, né, de quando você foi batizado, a transformação que a palavra de Deus teve em você, por alguém que te ensinou os caminhos, né, da vida eterna. Então a gente passa a deixar as coisas para trás, o modo de vida que tínhamos, e passamos a nascer de novo. De fato é uma grande alegria poder nascer novamente, né, de novo, uma vida transformada. E quando a pessoa realmente ela é batizada, como testemunha de Jeová, então ela está qualificada então para fazer discípulos, para ajudar outras pessoas também a conhecer o Deus maravilhoso que é Jeová. Então, qualquer um que deseja se qualificar para ensinar outras pessoas, ela demonstra a humildade, a motivação correta, né? Ela aprende sobre as verdades e com certeza ela não se contém com isso. É muito bom o que ela aprendeu. É uma verdade libertadora. E mesmo nesse mundo em conflito, esses ensinos é que nos ajudam a sobreviver a esse mundo tão ruim que vivemos, né? Cheio de desafios. Nós sofremos muito, às vezes falta até fôlego, né? Para continuar respirando. Mas essa esperança de vida eterna mudou. Nos ajuda a continuar firmes, apesar dos desafios. Então, quantas pessoas que estão sendo oprimidas também? E nosso desejo é realmente alcançar elas, ajudá-las, assim como Jesus ajudou no passado os seus discípulos. A Bíblia fala que há uma vida recompensadora agora, não só agora, né, mas também no futuro, onde bilhões de pessoas, milhares delas serão ressuscitadas. E muitas delas vão aprender sobre Jeová pela primeira vez. Por exemplo, nessa imagem que vamos ver agora, ilustra um pouco algumas pessoas que morreram, né, e não aprenderam a verdade, não conheceram a Jeová. Como, por exemplo, aí mostra uma ilustração de um índio, né, norte-americano, que morreu séculos atrás, sem conhecer, né, as verdades sobre quem é o Deus verdadeiro, sem a esperança da ressurreição, e talvez ele vivesse de uma maneira muito sofrida, né, ou com suas crenças, mas agora Jeová demonstra misericórdia e uma oportunidade para ele ser ressuscitado. E quem que está lá na frente, né, no novo mundo, depois do Armagedon? Pode ser você, ajudando, né, essa pessoa a conhecer a Jeová. Então, que privilégio, que tamanho privilégio realmente ser instrutores da palavra de Deus. E vai existir lá muito trabalho envolvido, né? Muita coisa, muita gente para ensinar, e a cada ensinamento vai resultar em alegria, né, para nós. Mas já agora, nós temos então essa oportunidade de sermos como colaboradores de Jeová, como diz aqui 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 6 ao 9, por exemplo, mostra o trabalho dos apóstolos e a continuidade até nossos dias, né? 1 Coríntios 3, versículo 6 ao 9, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus, que faz crescer. Quem planta e quem rega são um só,
mas cada um receberá a sua própria recompensa, segundo o seu próprio trabalho. Pois somos colaboradores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Então vejam, né? O trabalho recompensador que vamos receber por participar na obra de pregação. Jeová vai nos abençoar ricamente por esse trabalho que estamos fazendo hoje, de salvar vidas. Os anjos, segundo a Bíblia, queriam fazer isso, né? Se tivesse a oportunidade de vir à Terra, com certeza fariam. Mas eles estão nos apoiando também. Jeová usa os anjos para nos ajudar. E conforme o texto diz, nós somos colaboradores de Deus. Então, que privilégio Jeová sentir que nós estamos ajudando nesse trabalho, né? Então, podemos de fato orar para Jeová. Nós plantamos a semente, nós regamos a semente e oramos para que essa semente cresça no coração do estudante e que a palavra de Jeová alcance mais pessoas, então, para desfrutar desse paraíso espiritual em que vivemos. E se continuarmos, então, perseverando em fazer discípulos, como nós vimos, Jeová realmente ele nos abençoou com o teu Espírito Santo, com aquilo que Jesus nos ensinou, com certeza, nós também teremos qualificações para ensinar milhares de pessoas no novo mundo. E nós ansiamos tanto que esse dia chegue o mais breve possível.